Olá, pessoal de sucesso. Que bom que você está aqui no nosso quadro 5 perguntas e um conselho, um quadro que eu amo, que idealizei no ano passado para que a gente pudesse trazer aqui para o canal empreendedores reais, não aqueles de palco, a vida como ela é, os perrengues. Eu sou a Solimar Silva e eu sou diretora da Arete Coaching, uma empresa especializada em desenvolver carreiras e negócios bem-sucedidos. E hoje eu vou estar aqui, né? Nós estamos aqui, não vou estar, ela está aqui do meu lado, no Zoom, mas está do meu lado, Mariana Valente. A Mariana, ela é da Mariana Gourmet, ela trabalha... Nossa, essa mulher faz muita coisa, gente. Eu tive que anotar uma cola, porque ela trabalha com gastronomia saudável, ela trabalha com buffet magnífica, lá em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Ela é uma pessoa que se preocupa com a alimentação das crianças que às vezes têm restrição alimentar, como eu falei, alimentação saudável, pessoas em geral que precisam de algo específico. E ainda, gente, como se não fosse, né, bastante, ela ainda tem o ateliê, né, a Mariana Gourmet, que ela vai ali e ensina as pessoas a ter curso. Gente, é uma mulher incrível. E deixa eu te contar mais um pouquinho que ela já está aqui. Você tá? Cala a boca, a gente quer ver Mariana. Eu a conheci por meio da Terezinha. Aliás, a Terezinha participou do quadro, então tem aqui em cima, né, a indicação do vídeo que ela participou da temporada passada. E Terezinha é uma diretora de uma escola lá em Santa Cruz da Serra, o Centro Educacional Renascer, uma grande parceira nossa aqui na Arete Coaching, e me indicou. Então, olha como é que é a parceria e indicação. Quando ela falou, convida a Mariana, eu não queria nem saber o que Mariana fazia, porque quando a Terezinha falou, é porque é gente boa. Então, seja muito bem-vinda, Mariana Valente, aqui no Muito nosso quadro. obrigada. Bom dia, Solimar. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito feliz e lisonjeada de estar participando aí do quadro. Eu agradeço muito, porque a gente conseguiu uma pessoa que vem, porque que o cachê é muito alto aqui nesse canal, gente. Milhões de reais, milhões de abraços, que nem pode, agora tem que ser virtual, né? Então a gente está gravando de manhã, por isso que ela falou bom dia, mas você que está assistindo à tarde, à noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você É também. verdade. Então, Mariana, a gente vai começar. Eu quero saber o seguinte, né? Gastronomia. Como que você descobriu esse seu talento? E ainda, não apenas descobriu o talento, mas também identificou aí uma oportunidade de negócio. Bom, eu me chamo Mariana Valente, né? Eu tenho 24 anos. Trabalho com gastronomia desde os meus 14 anos, de maneira amadora no começo, depois se tornou mais profissional. Atualmente eu sou proprietária, sócia proprietária com a minha mãe da magnífica Casa de Festas e Evento, onde eu atuo com buffet de alimentação saudável e também buffet normal, né, buffet de festas comum, vamos dizer assim. E também tenho as marmitas fit, né, que eu trabalho com alimentação saudável, confeitaria fit, mas eu desenvolvi isso muito nova. A minha família é uma família mineira, então é uma família que a gente sempre se reunia ao redor da mesa, sempre com muita comida, aquela fartura. E eu gostava sempre quando tinha, estudei também no Renascer, você falou da Terezinha, estudei a minha vida toda lá no Colégio Renascer. E sempre que tinha uma festinha de professores, alguma coisa, eu notava que as pessoas me escolhiam para levar o bolo, né? Então eu olhei e falei, caraca, meu bolo deve ser bom, né? Porque assim, para eu levar o bolo, as pessoas sempre falam, não, você traz o bolo. Não sei se é porque era o mais difícil, ninguém queria levar. Então vai você mesmo, mas eu sempre fazia os bolos e eu levava para as professoras e para os aniversários. A minha avó sempre também faz até hoje uma broa de milho muito boa e a gente sempre levava para a escola. E quando eu fiz 14 anos, assim, 14, 15 anos, a minha mãe viu que aquilo ali, ela identificou em mim que eu gostava realmente daquilo. E só que nessa época a gastronomia não era o que é hoje, né? Não se sabia de faculdades, de muitos cursos, né? A gente não tinha muita informação, como tem hoje, muitos reality shows de gastronomia. Então, uma coisa que está sendo propagada muito mais forte do que há 10 anos atrás, que foi quando eu comecei. E a minha mãe, nossa, você gosta muito, né? Eu falei, eu gosto. E aí, na época, eu tava com uma febre de cupcake, e eu comecei a fazer bastante cupcake. E eu vendia aquilo, mas assim, de uma forma bem amadora, eu não fazia nem custo direito, porque minha mãe comprava tudo para mim e eu só vendia. Então, o dinheiro que eu ficava para mim, sabe? Ela mais me incentivava a fazer do que cobrar, de fato, né? Então, por isso que eu digo uma forma mais amadora.
Mas eu também me lembro que eu sempre gostei da gastronomia como um todo, né? Tanto da parte quente, que é a comida, como a gente chama, e também da confeitaria, que são os doces que a gente conhece. Mas eu me recordo, hoje de manhã, eu estava falando até com meu esposo, a gente vendo assim as perguntas, né? E eu falei para ele, falei, Levi, eu lembro que quando tinha 15, 14 anos, que eu ficava muito na casa da minha avó materna, que a minha mãe trabalhava durante o dia. Eu lembro que eu fazia convite com folha de papel, de caderno, para os meus tios irem jantar na minha avó. Olha só, uma coisa óbvia que acontecia todo dia. Mas eu que ia fazer a janta. Então eu fazia um convitinho assim, olha, você botava o nome da pessoa, está convidado para jantar hoje, local, casa da sua mãe, cardápio, estrogonofe. Então assim, eu sempre fazia isso. E quando eu lembro disso, me remete, realmente foi assim que eu comecei. E depois, com o tempo, a gente vai ficando mais velha, vai amadurecendo, a gente quer trabalhar. Eu fazia pré-vestibular, então eu já fazia um curso técnico em gastronomia e eu falei, caramba, eu queria fazer relações internacionais e agora eu me vejo querendo fazer gastronomia, que é uma coisa que eu sempre gostei, uma coisa que eu via muito dentro de mim, mas eu não entendia que aquilo ali era um negócio, poderia se transformar em um negócio. Eu sempre achava que era uma coisa amadora, até porque hoje em dia a gastronomia é valorizada, mas não era, né? Então qualquer pessoa poderia cozinhar, né? Assim, não precisaria estudar, qualquer um cozinha, né? E eu lembro quando eu falei até com a minha família, minha mãe me apoiou, até porque ela que pagava o curso para mim, mas a minha avó falou, minha filha, você vai apoiar sua barriga no fogão, você é tão bonita, vai se queimar toda, você fala tão bem, por que você não faz jornalismo? Né? E eu falava, não, mas eu posso um dia ser jornalista gastronômica, né? Dar entrevista, conversar com as pessoas, entrevistar. E aí, com tudo isso, surgiu a Mariana Gourmet, né, que é uma empresa que no início a gente começou com confeitaria. Conforme fui me aperfeiçoando, estudando, eu vi essa necessidade de transformar a Mariana Gourmet não somente numa parte de confeitaria, mas também de alimentação saudável, que a gente ainda vai falar um pouco mais para frente. E eu entendi que a Mariana Gourmet poderia ser a fonte do meu sustento, que graças a Deus hoje é a fonte do meu sustento. Demorou um pouco, não vou mentir, para ser de fato a minha única renda, não é fácil, a gente sabe que é muito difícil. E eu comecei a fazer a faculdade de gastronomia mesmo, que era uma faculdade, eu fiz na Lando Cassi Formation, que é uma faculdade internacional, e fiz aqui no Rio, mas é uma faculdade com diploma internacional, uma faculdade que não foi barata. Então, meu pai me ajudava a pagar uma parte da faculdade e a outra parte eu paguei vendendo brownie, que eram os brownies que eu vendia em mercados, restaurantes, né? Fazia revenda, vendia, eles revendiam os meus brownies. Eu tinha meus próprios revendedores de brownie, eles compravam para revender as pessoas. Então, assim, foi uma época bem legal que eu gosto de lembrar, me traz boas recordações de muito trabalho. Eu saía de casa às 5h30 para ir para a faculdade e eu fazia também faculdade de administração, então eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, gastronomia e administração de empresas, né? Então eu saía 5h30 para a faculdade de gastronomia, voltava aqui, chegava em Caxias umas 3h30, vinha para Santa Cruz, chegava em Santa Cruz já era umas 4h30, quase 5 horas, fazia os brownies até 6h50 e depois eu ia para a faculdade de administração. Quando eu voltava da faculdade era madrugada dentro, lavando a louça, embalando os brownies, botando as etiquetas e separando para no outro dia a minha mãe entregar para mim. E foi dessa maneira que eu identifiquei que a Mariana Gourmet se transformou num negócio. Foi muito espontâneo, né? Assim, eu não parei, vou fazer gastronomia só disso. Não. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Ai, gente, que história linda. A menina, vou falar menina, tá? Porque eu tenho 44, você tem 24 anos, e ter todo esse foco. E como vocês estão percebendo, gente, olha a sacada, presta atenção no teu talento.
a avó dela falou, lógico que foi com muito amor, óbvio, tá? Mas às vezes ao nosso redor, mesmo com amor, as pessoas vão tentar nos dissuadir. Ah, isso não Sim, dá sim. dinheiro. Eu até costumo brincar, Mariana, só tem duas coisas que dão dinheiro, pai e mãe, o restante não dá não, tem que ralar. É muito hard work, trabalho, né? O que é o hard work? Com É o certeza. trabalho duro mesmo, hard work é só um jeito besta de falar trabalho duro. Então, é muito trabalho duro. Vocês estão vendo, hoje talvez as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, que sortuda, nossa, não sei o que, não é sorte. Quanto mais a gente trabalha, mais sorte tem. Você imagina, 5:30 da manhã ela já estava já de pé. Faculdade vai até umas 10 da noite, depois ela chegava e ainda fazia as coisas. Então, começa a observar o que você ama fazer, porque você vai gastar muito tempo fazendo essa coisa que você decidiu empreender. Então, a Mariana trouxe para a gente o que a gente tem falado, se vocês perceberem, e pode olhar aqui na playlist com todos os empreendedores. Paixão, amor. Isso move o empreendedor mais do que dinheiro. É claro que a gente quer ter uma empresa sustentável. E outra coisa que ela falou muito importante, ó, demorou um tempo para ser minha única renda, minha única fonte. E isso significa que muitas vezes a gente vai começar a empreender tendo um trabalho, às vezes, de CLT, sem nenhum problema, ou tendo alguma outra coisa em paralelo até que você vai alcançando o seu ponto de equilíbrio na sua empresa, ou seja, aquele momento que está no 0 a 0, está empatando, né? O que você está entrando está saindo, e aí você começa a ter lucro. Então, muito bom você trazer essas informações. Então, pessoal, se alguém falar assim, não vai apoiar a sua barriga no fogão, e aí esse apoiar a barriga no fogão pode ser qualquer outra frase, né? Quando eu escolhi ser professora, nossa, vai ser sofressora. Seja o que for que você estiver ouvindo, se é o teu sonho, se é o que é a tua paixão, só vai. Mas aí, gente, nem tudo são flores. Quer dizer, na verdade, eu já dei uma palhinha que nem tudo são flores. A gente viu que não foi assim. Claro que ela teve uma mãe trocínio, né? Não é patrocínio, uma mãe trocínio no começo, mas, Mariana, quais são os principais desafios, né? Os obstáculos que uma pessoa, né? Que você enfrenta empreendendo em gastronomia? Bom, acho que o primeiro desafio eu colocaria, entre aspas, a prostituição da gastronomia. Porque as pessoas hoje, enfim, eu entendo essas pessoas, muita gente está na crise, né, quer trabalhar de alguma maneira, mas aí por não ter muita noção de custo e não parar para fazer um custo básico, né, não ter essa noção dessa importância, a pessoa ela coloca, sei lá, um brownie a R$ 1, né? Era o que eu passava, às vezes, muito com o meu brownie. Eu lembro que na época eu vendi o brownie a R$ 2,50 e os mercados já vendiam a R$ 4, R$ 5. E eu fui uma daqui do meu bairro de Santa Cruz da Serra, eu fui uma das primeiras a trabalhar com isso, né? Então a gente meu brownie ficou assim famosinho, né? Todo mundo conhecia o brownie da Mário, vendia em algumas escolas e chegava muita gente perguntando para mim quando os meus clientes, né, os restaurantes, mercados chegavam me perguntando, Mariana, mas veio fulano de tal aqui me oferecer brownie a R$ 1. E aí eu falava, não, pera, vamos ver o brownie, né? Vamos avaliar. E aí a gente via, ele experimentava junto comigo o brownie. Então eu sempre tive essa aproximação também com o meu cliente. E ele falava, não, Mariana, não tem comparação com o seu. Porque o meu brownie, eu faço até hoje com chocolate nobre, chocolate meio amargo, não é, achocolatado, cheio de açúcar. Então, o meu brownie era mais baixo, mais denso, com mais sabor de chocolate. O brownie que chegava para ele era um brownie assim super alto, que você via nitidamente que tinha uma qualidade inferior. Então, hoje em dia, pelo desespero, né, eu entendo isso, eu já passei por isso. Às vezes a gente acaba que não tem um parâmetro de valor de dinheiro. Então, a concorrência não é honesta, né? Não sei se você me entende. Não é uma Completamente. concorrência honesta. É uma concorrência, assim, que não faz nenhum tipo de sentido. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Acho que o outro desafio também é a gente identificar o nosso público, porque a gente tem que saber para quem a gente está falando, para quem vai admirar de fato o seu trabalho, quem vai valorizar o seu trabalho. E, principalmente, a valorização da gastronomia. Porque algumas pessoas ainda têm na cabeça que a gastronomia não é algo, uma ciência, não é um estudo, e de fato é um estudo muito sério, né? E por isso que existem vários cursos, enfim. E quanto mais a gente estudar, a gente vai tendo essa noção. E é a valorização do nosso trabalho, a gente também não tem
um sindicato, né, que defenda aí os trabalhadores da gastronomia, os cozinheiros, os chefes. E também para quem quer empreender, eu acho que a questão burocrática também é uma coisa bem complicada, porque a gente que tem um negócio, a gente se dá assim com várias questões burocráticas. Eu não tenho loja física, mas quem tem loja física, eu também já dei consultoria para padarias, né, para mercado, enfim, já trabalho também com consultoria, então já dei algumas consultorias e eu via isso muito de perto com eles, né? Antes o meu sonho era ter uma loja física, né? Eu perturbava assim a minha mãe todo dia, incessantemente. Vamos montar uma loja física, eu quero montar uma loja física. Quero ter uma padaria voltada para coisa saudável. Eu tinha várias ideias assim maravilhosas, né? Mas a minha mãe, ela sempre me centrava, olha, vamos ver a questão burocrática, não é assim, é mais por esse lado, não é tão simples. E aí as minhas tias montaram um restaurante, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com elas um tempo, né? Tipo um estágio lá com elas, e ajudava, né, no que era necessário. E eu vi realmente que a questão burocrática era uma coisa que pesava muito. Então, eu falei, não, porta aberta é uma coisa que a gente tem, claro, a gente tem que ter responsabilidade sempre, mas quando é uma porta aberta, a gente tem que ter ainda, ou mais ainda, responsabilidade, né? A questão com a higiene, todos os dias aquela questão de você receber cliente, então você está muito mais exposto, seus produtos estão muito mais expostos. Então, eu acredito que é uma questão também bem complicada essa questão burocrática, a gente tem que estar tudo certinho com a Anvisa, vigilância sanitária, prefeitura, né, corpo de bombeiros. Então, não é simples assim, eu quero montar uma loja e acabou, montei a minha loja, não. Então, a gente tem que estudar bem antes de montar o nosso negócio para a gente não se frustrar, né? Que eu mesmo, quando dou consultoria para alguns lugares, eu vejo que a dificuldade, às vezes, das pessoas é a identificação do negócio, é não estudar bastante o negócio, e aí, quando monta, há a frustração, que é normal, né? Que a gente é ser humano, a gente se frustra, às vezes a gente idealiza, sonha tanto uma coisa, e aí a gente coloca aquilo ali em prática, e quando a gente vai ver, não era nada daquilo. Gente, não foi combinado. Olha, pra vocês terem uma ideia, a Mariana e eu, a gente conversou 10 minutinhos antes da entrevista. E ela nem me conhece. A gente foi, como eu falei, né, é a pirâmide, né? A Mariana aqui embaixo, eu aqui embaixo e a Terezinha ali em cima que nos uniu. E a gente não combinou, eu nem falei muito do que eu faço. Então, Mariana, o que você está falando é exatamente o que a gente trabalha na Arete para conscientizar, para ajudar os empreendedores, para não engrossarem a lista do Sebrae, dos negócios que quebram em pouco tempo, né? A taxa de mortalidade infantil, entre aspas, das empresas, né, é muito grande. E um dos fatores primordiais é justamente as pessoas, eu falando com a caneta aqui, né? As pessoas não desenharem, não estruturarem seu negócio. Então, pessoal, se você está assistindo, tá assim, caramba, eu achei que era só assim, cozinho bem, abro minha porta e vou vender. Aqui na descrição do vídeo a gente tem o link para a nossa oficina de modelo de negócios Canvas, que ajuda você a estruturar, né, ter um mapeamento do seu negócio em 9 blocos, esse é do Business Model Generation, não é criação nossa, mas a gente ajuda as pessoas a estruturarem qual vai ser o seu custo. Ela falou de custo ainda há pouco, no começo, quando ela falou, vendia, porque minha mãe que bancava, depois que ela começou a bancar, peraí, não adianta eu só vender e achar que estou ganhando dinheiro. Custo no sentido de que, olha quanto ela falou da diferenciação, que ela pode usar argumentação com o cliente dela, não era o cliente final, mas o cliente que comprava lá na padaria, lá na loja dele, ela poder mostrar, você ter liderança, gestão estratégica, gestão comercial, né, que é vendas, marketing ali, você ter organização, você conseguir. Ela falou isso sobre competidor, falou sobre burocracia. Quando a gente fala de burocracia, a gente está falando de um sócio que só entra para tirar dinheiro, que é o governo. Ponto. Ele tem, você vendendo ou não, você fazendo ou não, vão chegando, coisas aparecem para você pagar. Não só os impostos da venda, mas taxa disso, taxa daquilo. Então, tudo isso você precisa se estruturar. Além disso, também tem um link aqui embaixo que eu estou deixando para vocês, que é um curso que a gente tem exclusivo para empreendedores, que são os 4 pilares da gestão. Não tem como você abrir um negócio próprio só pensando na sua parte técnica. Eu sei cozinhar, vou abrir um negócio, eu sou, sei lá, cabeleireira, vou abrir um negócio.
Você pode ser excelente no que você faz e isso é obrigação sua se você quer começar um negócio. Qualidade não é diferenciação, é nossa obrigação. Infelizmente, a gente tem os players aí do mercado, as pessoas que estão no mercado, como a Mariana falou, que são concorrentes desleais. Para o leigo, ele vai olhar assim, um brownie de 4, um brownie de 2, eu vou comprar o de 2, né? Mas é o desleal porque o de R$ 2 com certeza não está usando os insumos mais nobres, né? Como a Mariana falou. Então, tudo isso a gente precisa se preparar. Então, tá aqui para vocês, quem quiser, só se inscrever aqui, tá? E já agradeço que a Mariana trouxe uma aula de gestão, gente, é isso. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, né, dessas 1000 coisas que você faz, eu tenho algumas amigas que tiveram filhos que têm restrição alimentar, que foi muito desafiador. Tem a minha amiga Priscila, a filha dela mais nova, a Sofia, ela, por uns 4 anos, ela só podia não podia nem comer mesmo nada, depois que foi começando a introduzir. Então, isso me chamou muita atenção. Você que trabalha tanto com alimentação saudável em geral, como para as crianças ou outras pessoas que têm restrição alimentar. Como é que você consegue se posicionar e se comunicar com esse público que é um nicho bem nichado, bem específico? Bom, primeiramente, identificar o seu cliente, né? Como a gente falou, e entender as necessidades desse cliente, saber que as necessidades são diferentes, né? E você sempre centrar o seu cliente. Essa semana me ligou uma menina querendo um bolo vegano. E aí ela me perguntou quais eram os ingredientes. Aí eu falei para ela dos ingredientes, ela falou assim: tem farinha de trigo? Eu falei: tem farinha de trigo no bolo vegano. Mas não pode. Eu falei: mas por que não pode? Porque ela é vegana. Eu falei: não, mas trigo não tem nada a ver com vegano. Não, é porque ela tem alergia ao glúten. Então, assim, nem o cliente sabe exatamente qual é o problema dele. Ela queria comprar um bolo para a mãe, então nem ela sabia exatamente. É vegano? É intolerante ao glúten? É intolerante à lactose? Então, assim, você tem que entender e personalizar realmente o produto para o cliente. Entregar uma coisa que ele vai se sentir feliz, porque uma pessoa que tem restrição alimentar é muito difícil, né? A gente já sabe que já sofre, até mesmo questão de rejeição, deixa de ir a algum lugar, deixa de se até sentar à mesa com a família em algumas vezes, porque não tem algo que ela vai poder comer, deixa de sair com um amigo, né? Porque, vamos comer uma pizza, mas eu não posso comer pizza, eu tenho alergia ao glúten, intolerante, enfim. Então, a gente tem que entender esse público, né, primeiro. E, assim, eu me identifico muito com eles, porque eu vim de uma escola francesa. Então, na culinária francesa, a gente aprende muitas gorduras. É uma culinária, tem uma parte também mais saudável, né? Mas a gente também tem a parte de muita gordura, muita manteiga, muito leite, muitas essas coisas. Então, eu comecei a mudar também os meus hábitos alimentares e eu mesma comecei a substituir na minha casa. Foi assim que surgiu essa parte da alimentação saudável. Eu mudei os meus hábitos alimentares e o meu esposo também, na época. A minha mãe é uma pessoa que ela tem alergia ao glúten, então ela não é intolerante, ela é alérgica, ela está em processo ainda de estudo, né, de ver, fazendo exame para identificar, mas ela já detectou que ela tem uma alergia toda vez que ela come algo que tem glúten, ela tem estufamento, essas coisas, esses sintomas. E aí eu comecei a fazer coisas sem glúten e usar ela como meu laboratório. E aí ela não se sentia mal, ela gostava, se sentia muito bem. E eu comecei a mudar os meus hábitos alimentares, de fato. E foi muito bacana, foi bem legal. E eu identificar o público. Acho que quando a gente identifica o nosso público e trata aquele público com como eu posso dizer, uma linguagem que esse público entende, que se identifica com aquilo ali que você está falando, que é a realidade dele, acho que é a grande sacada. Muito bem. Pessoal, vocês já deram, você nem mais fala português. Já deu para perceber que a Mariana é diferenciada, é realmente uma empreendedora, né? No sentido não só de vou tentar alguma coisa, tem gente que fala assim, vou meter as caras, você mete as caras, apanha e não sabe nem o que está acontecendo. Então, você já deu para perceber isso. E ela vai contar para a gente daqui a pouquinho, né? Vai ser a última pergunta. Eu já vou adiantar para vocês que ela vai falar sobre que características o empreendedor precisa ter. Mas se você quer realmente, quais são as características que você tem que desenvolver para estar assim, que nem a Mariana, curte esse vídeo.
curte, porque a gente vai saber, Mariana e eu já vão, ok, tá chegando para as pessoas que realmente querem empreender, que estão, mesmo que não seja da área de gastronomia, você, caramba, ela tá dando várias sacadas aqui, que mesmo que eu não sou, porque o empreendedor, ele não fica assim, só vou assistir vídeo de gastronomia, não, olha, de repente ele é de outra área, tá aqui, e fala, caramba, isso aqui eu posso aplicar para o meu negócio, isso aqui me fez acordar para uma competência. Então, curte, e já aproveito para dizer, né, que a gente são só 5 perguntas esse quadro. O pessoal fala, tinha que ser 10 perguntas. Você pode fazer mais perguntas aqui no comentário. Nos comentários. Você manda as perguntas, a gente vai passar para a Mariana, tenho certeza que a Mariana também vai visitar e te responder, porque o nosso quadro tem um tempo limitado, né? Então, curte, já bola a tua pergunta aí. Poxa, a Solimar não está perguntando o que eu quero. Pergunta. E, de preferência, se inscreve nesse canal Criatura de Deus e ativa essa notificação, porque a gente tem vários vídeos, a gente, aliás, tem aqui no canal uma playlist inteira só de negócios e empreendedorismo. Essa que você está assistindo está na playlist 5P1C, que é 5 perguntas e um conselho, que também já tem os 10 vídeos do ano passado e dessa temporada, né? Que aqui é quase a Netflix, a Soliflix, sei lá o que é, para que você possa maratonar e sair mais bem preparado para empreender. E a gente está indo agora para a quarta pergunta, que eu separei aqui, que é exatamente o quê? Quais as principais características de quem quer empreender? Quem está assistindo a gente fala assim, nossa, Mariana, meu sonho, eu também quero empreender, ou seja, com buffet, ou alimentação saudável. Que características você separaria para essa pessoa começar a pensar, observar e até desenvolver? Bom, a primeira característica eu coloco que uma pessoa que quer empreender, ela tem que gostar de servir o próximo, porque o nosso trabalho é muito mais servir, né, a pessoa. Literalmente, na gastronomia a gente serve, né, mas em todos os ramos aí a gente tem que servir o nosso cliente, ser útil para ele, né, e amar o que a gente faz. Então, assim, essa eu coloco na primeira pirâmide, no primeiro degrau, vamos dizer assim, da nossa escadinha, né, dos 5 conselhos. A segunda eu colocaria entender o nosso cliente. Não adianta nada você vender uma comida fit e o seu cliente não querer aquilo ali, né? Não adianta. Então você tem que entender o cliente, os seus desejos, como que é o dia a dia dessa pessoa, porque às vezes a pessoa ela quer ter uma comida boa, saudável, mas ela não tem tempo de cozinhar. Então você tem que entender para quem você vai vender, quais são os seus objetivos, né? Qual é o público que você quer atingir. O terceiro conselho seria a comunicação objetiva e clara, sem muito frufru, muito mimimi, né, que agora está na moda, mas assim, o que o cliente realmente precisa, qual é a sua necessidade. Olha só, a minha empresa tem esse posicionamento, se você quer vir conhecer a nossa cozinha, eu sempre falo isso com os meus clientes, se você quiser a nossa cozinha aberta, você pode vir conhecer, para o cliente também ter a segurança no local que ele compra, principalmente comida que a gente sabe que tem que ter uma higiene 1000%, porque senão a gente pode ter algum problema. A quarta seria a gente estar sempre se atualizando. O empreendedor, ele não é uma árvore, ele que cresceu e está ali. Ele está em processo de desenvolvimento. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, buscando coisas novas. Eu, na minha área de gastronomia, minha mãe mesmo fala comigo, Mariana, pelo amor de Deus, para de fazer curso, não aguento mais, você não tem tempo, tá cansado, olha você, tá cheio de olheira, para com isso, pelo amor de Deus, dá um descanso para sua mente. Mas eu não consigo. É o meu jeito também, né? Eu sei que o ócio aí, o ócio criativo, né, que agora na quarentena está sendo super disseminado, né? Eu acredito, eu acho super válido, mas eu acho que por eu ser assim agitada, eu também não consigo ficar parada. Essa semana eu comprei 3 livros e chegou ontem, já li 50 páginas de um e eu tô assim sempre buscando coisas novas. E a quinta, não menos importante, mas muito importante, é ter uma boa equipe e um treinamento muito bom, porque a gente sabe que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. A gente tem que ter uma equipe muito boa. Eu digo isso porque a minha equipe, graças a Deus, as pessoas a gente conseguiu formar realmente uma família, muita saudade de todos eles. Inclusive, quando a gente teve uma festa
Na verdade, não uma, mas outras também já aconteceram, mas essa me marcou bem, porque dou aula, né? Sou professora, então eu estava dando aula até 1 hora da tarde. Eu tinha nesse dia um casamento que começava às 4. Então, eu tinha que sair da aula, que começava às 9, terminava à 1 da tarde, e depois dali voar para casa de festas, né, enfim. E a minha equipe coordenou tudo, assim, tudo, todo o processo, o pré-preparo que a gente chama na gastronomia. E assim, foi um presente muito grande que eles me deram, sabe? Porque eu não podia deixar de dar aula, eu tinha os alunos que estavam me esperando e eu tinha também um sonho para ser realizado. E foi um casamento assim esplêndido, os convidados, os pais, a noiva, todos eles ficaram muito agradecidos e muito encantados. Foi uma festa linda, comida muito boa, modéstia à parte, mas o pessoal, a minha equipe arrasaram, assim, foi maravilhoso. Quando eu cheguei já estava tudo organizado, tudo do jeitinho que eu gosto, tudo bonitinho, e era só a gente executar ali, fazer as finalizações, e deu tudo maravilhosamente certo. Ai, que ótimo. É, Nossa, foi falando tanta coisa boa aí, pessoal. Volta o vídeo, papel e caneta. Isso aqui não é um bate-papo que você assiste. Ah, tô lavando uma louça, vou assistir, tô sentada aqui assistindo. É para aprender e muito importante, anotar não é aprender e aprender não é aplicar. Então, é claro que você vai anotar, mas sempre pensando, o que eu já posso colocar em prática? E quando a Mariana falou da equipe, que foi o último, mas não menos importante, como ela disse, eu lembrei de duas entrevistadas nossas, então, a Rosane Gino, que vocês podem ver aqui, ela falou sobre essa questão de trabalhar com sonho. Ela é cerimonialista, mas quando você trabalha com evento, e de repente você está assistindo aqui, você trabalha com evento, não com gastronomia. Então, trabalhar o sonho da pessoa é responsabilidade. E a Simone Fernandes, que vocês também podem ver aqui, e que ela fala muito da importância, né? A Simone veio no ano passado, falou da importância da equipe, né? Fala do fornecedor, da equipe. Então, tudo isso não existe você empreender sozinho, no sentido de, eu me basto, não tem como. Muito bem, deixa eu ver se eu anotei mais tanta coisa boa. Então, gostei muito quando você falou né, servir, amar e entender o cliente. Para mim, assim, é a razão de ser de uma empresa. Então, tem muita gente que abre uma empresa porque, eu quero ganhar dinheiro, eu quero, eu. Gente, o eu não vai, é servir. É o que eu vou fazer, o que eu vou entregar de valor para esse meu cliente. E aí estamos chegando na última pergunta. Acabei de falar que ninguém é sozinho. Então, essa pergunta vocês vão entender quando eu falar, você é eu presa, eu equipe, no sentido que às vezes a gente é pequeno, tá? Muitas vezes, hoje a Mariana tem uma equipe, mas ela não começou sempre com uma equipe. Às vezes a equipe era a mãe, estava lá ajudando. Né? Mas, Mariana, quando né, você que é MEI, que é mais eu equipe, eu presa, entre aspas, como que você distribui? E muito importante isso, pessoal, que é tempo. Como você distribui e organiza o seu tempo para dar conta de tudo isso? Você falou, estudar, dar aula, é buffet, é gourmet, é consultoria. Como que a pessoa que está nos assistindo, que às vezes a pessoa fica até zonza, fala assim, nossa, eu sou incompetente. Não é criatura de Deus. Agora, anota aí, qual o seu segredo para organizar seu tempo? Bom, primeiro, administrar esse tempo, né? Porque o dia tem 24 horas, mas às vezes é pouco para a gente que tem um montão de coisa para fazer. Eu tenho um planner, uma agenda, assim, bem simples, e ali eu vou anotando todas as minhas metas daquele dia, que eu tenho que fazer naquele dia, e eu organizo realmente o meu tempo. Olha, de tal horário até horário eu tenho que fazer isso, de tal horário eu tenho aquela coisa, eu tenho isso para resolver. Claro que hoje em dia com a internet. Muita coisa ajuda a gente, né? Eu não vou a banco, faço tudo pelo aplicativo do banco. Então, isso ajuda muito. Mas eu acredito que se a gente organizar de fato, eu falo isso porque lá atrás eu era super desorganizada. E eu lembro uma vez, meu pai, sei lá, nem lembro quantos anos atrás, ele me deu uma agenda e falou assim, olha só, isso aqui é o seu presente de final de ano. Então, no ano que vem, seja uma pessoa organizada. E eu absorvi aquilo, sabe, de verdade. Porque não é fácil. A gente que trabalha sozinho, a gente tem que dar conta de muita coisa. Então, você é a cozinheira, no meu caso. Você é a cozinheira, você é que faz a pré-venda, o pós-venda, você que edita o vídeo, você que faz a sua agenda da semana, você que lava a louça, é você que fala com o fornecedor, é você que sai para comprar as coisas, é você que lida para o cliente, é você que pergunta, e aí, gostou, né? Que a gente já falou do pós-venda.
Gostou da comida? O que você acha, né? Então, isso é muito importante, a gente ter uma sequência e uma ordem para a gente não se perder, né? E organizar de fato e planejar o seu tempo, seus horários. Não adianta também, tem um dia que você vai querer dormir até mais tarde, né? Mas não vai ser todo dia que você vai poder. Dificilmente quem tem um negócio vai poder ter esse luxo de dormir até tarde, né? Claro, vai ter um sábado, um domingo, que não vai ter nada para fazer, e aí você dorme, vou dormir. Mas geralmente não é assim. Às vezes a gente cansada, com aquela vontade de ficar na cama no tempo frio, tem que levantar, né? E eu passei muitas vezes por isso. E quando eu vou à Ceasa, que a gente vai comprar os insumos, a gente tem que acordar super cedo, sabe? E se a gente não se organizar, não tiver um horário para iniciar, e eu acho muito importante também, Solimar, a gente não virar escravo do nosso trabalho. Porque eu, durante um tempo, eu fui escrava do meu trabalho. Hoje em dia, não. Mas, assim, eu fui escrava durante um tempo. Não me interprete mal quando eu digo escrava. Mas, assim, é porque, assim, a gente trabalha muito, não é brincadeira. Você pode trabalhar dentro da sua casa, mas você está ali 24 horas. E quando você trabalha dentro de casa, as pessoas acham que você está em casa, que você não tem o que fazer. Né? Então, um montão de gente me ligava para bater papo. Eu falava, gente, olha só, eu tô trabalhando. Mas você não tá em casa? Eu tô, mas eu tô trabalhando em casa. Eu tenho a minha cozinha separada tem o meu ateliê, eu fiz um andar na minha casa só do ateliê, que é onde eu dou aulas e tudo mais. Então, é totalmente separado. Não é minha cozinha de cozinhar para mim e para o meu esposo. Não, não é. É a minha cozinha à parte. E a gente que é eu empresa, eu equipe, eu tudo, né? Eu que faço tudo, graças a Deus, eu tenho uma pessoa com quem eu posso dividir isso, que é a minha mãe, que me ajuda muito, que é a minha sócia, né? Minha sócia, minha tudo. Graças a Deus, eu tenho ela para me ajudar. Mas na grande maioria das vezes, realmente sou eu, até porque ela tem as limitações dela, eu tenho as minhas limitações também. Por exemplo, ela tem uma vasta experiência em marketing, que ela trabalhou muitos anos com isso. Eu já não tenho muito essa sacada, né, que ela tem, a idade que ela tem de vida, né, a vivência dela. Mas ela também não é tão boa com tecnologia, ela não sabe mexer muito com aplicativo, ela não é tão ágil como eu, assim, que pensa rápido, resolve rápido, até mesmo por conta da idade, né? Cada um tem as suas limitações. Então, é bom a gente entender isso. Apesar de você que tem um sócio, alguém que te ajuda, entender também as limitações dessa pessoa e as suas limitações também, né? Porque quando a gente é empreendedor, a gente tem que aprender um montão de coisa. Como é que edita um vídeo, como que mexe no Instagram, como que faz isso, como que faz aquilo outro. E eu, apesar de ser nova, eu era muito crua nessa parte. Hoje em dia eu tenho uma pessoa que gerencia essa parte para mim, que faz essa parte visual, digital, mas até eu ter esse custo com essa pessoa, não é nem um custo, é um investimento no nosso negócio, que isso é investimento, demorou muito, né? Demorou bastante. Então a gente tem que se reinventar e inventar, reinventar e reinventar sempre para poder dar conta de tudo, e organização e planejamento. Evento, principalmente. Quando eu faço evento, eu faço todo um planejamento daquele evento. Horário de início, horário de término. Quantas pessoas vão trabalhar comigo, quantos convidados, o que eu vou servir primeiro, o que eu vou servir depois, os doces, a entrada, o prato principal, tudo. Então, assim, a gente tem que ter um planejamento muito grande, muito grande. E querer trabalhar, querer executar aquilo ali, planejar e executar de acordo com o que você desenhou, né? Porque muitas vezes a gente não coloca em prática tudo aquilo que a gente alinha, né? Mas na maioria das vezes a gente tem que colocar em prática. Às vezes tem o plano B, mas quando não tiver, a gente tem que seguir aquilo ali que a gente desenhou lá na frente, com calma, né? Que vai dar todo aí conforto para a gente executar bem o nosso trabalho. Não é mágica, é disciplina mesmo. Parabéns ao teu pai que identificou, falou assim, filha, vai se organizar porque é importante para qualquer área. Até você que está assistindo, de repente, nem pensa em empreender, mas caiu de paraquedas aqui, deixa eu ver quem é essa Mariana Valente, deixa eu ver quem que é esse canal. Você precisa, né? Eu trabalho muito com alta performance e produtividade. A gente tem um grupo de empreendedores, até já convido a Mariana a participar, depois eu te passo o link. É um grupo no WhatsApp, é gratuito, que é Empreendedores Proativos, e sempre eu faço votação de que temas que o pessoal quer.
Então, esta semana que nós estamos gravando o vídeo, lembrando que não está indo ao ar, quando a gente gravou, a gente grava antes, mas esta semana que a gente está gravando o vídeo, nós fizemos uma pesquisa, quais temas e em disparada, produtividade e organização do tempo, porque o empreendedor, ele começa a virar, eu falo muito isso nas minhas mentorias, tarefeiro. Ele acha, eu fiz metas, a meta dele é, sei lá, pagar tal conta, resolver tal problema. Isso é tarefa. Então, a gente começar a identificar o que é meta de resultado, o que é meta de ação, o que é tarefa, e isso fica muito claro no dia a dia, né? Se você só está apagando incêndio, ou se você está realmente planejando, a palavra-chave que ela trouxe aí que é planejar. Então, isso serve para o MEI, mas serve para qualquer empreendedor e qualquer profissional. A organização do tempo, que é bem finita, né? O tempo é finito, 24 horas e pronto, acabou. E você saber utilizar bem. Então, para a gente acabar, gente, nós vamos ter um conselho, mas antes disso, olha, todos os contatos da Mariana estão aqui na descrição do vídeo, gente. Você pode seguir no Instagram, você pode ir lá na ateliê, não agora, quem está gravando, a gente está em período de quarentena, mas logo depois vocês vão poder entrar em contato presencial também, mas por enquanto nas redes sociais vocês já podem aproveitar. E além disso, lembrando, vocês podem fazer perguntas aqui nos comentários e tanto eu quanto a Mariana, sua pergunta mais direcionada para a Mariana, é claro que eu não entendo nada de gastronomia, né? Ela vai responder, mas perguntas sobre gestão, metas, produtividade, organização do tempo, como é que eu abro uma empresa, como é que eu faço, eu vou ter o prazer de te responder, tá bom? E encerrando então, nos despedindo já, Mariana, que conselho você dá para quem está assistindo a gente até o final, ou seja, está até o final porque realmente quer e quer empreender dentro dessa área aí gigantesca, que dá para a gente perceber que é um leque de possibilidades. O que você aconselha? Eu aconselho a pessoa, uma coisa clichê, mas eu aconselho a pessoa a não desistir. Principalmente nos primeiros meses, nos primeiros anos, que é bem complicado, não é fácil, né? Então, assim, você não desista do seu sonho, do seu objetivo maior. Se isso fica dentro do seu coração, né? Se eu li uma vez uma frase assim: se você acorda e dorme pensando sempre num sonho, não desista dele. Quando eu li essa frase, eu me identifiquei muito, porque eu me via numa realidade muito corrida e muito diferente das pessoas da minha idade, né? Porque as pessoas da minha idade geralmente estão curtindo, estão vivendo suas vidas, estão fazendo várias coisas que eu não fiz, mas não foi porque eu não quis, foi minha opção, eu escolhi, né? Então, não desiste. Muitas pessoas vão tentar te desestimular, às vezes nem por o seu mal, mas por essas pessoas às vezes te amarem e elas terem uma certa pena, vamos dizer assim, de você estar trabalhando tanto e às vezes não estar tendo um resultado. Ela vai falar assim: não fica nisso não, faz outra coisa que você vai se dar melhor. E às vezes a gente está tão triste assim que você fala: aquela pessoa tem razão, eu sou um merda mesmo, eu não faço nada certo. Mas não é assim, a dificuldade vem para todo mundo e a realização e o sonho também vem para todo mundo. Mas a gente, antes de passar e conquistar um sonho, eu ainda não conquistei todos os meus sonhos, então eu também ainda estou em processo, né? E se a gente conquistar todos os nossos sonhos, a gente para, a gente não tem mais por que correr atrás das coisas, né? Então a gente tem que estar em constante construção. Hoje eu tenho essa meta, eu vou praticá-la, vou atingi-la. E depois eu vou fazendo a outra, né? Vou colocando outras metas. Mas não desistir, né? Tem até agora um comercial aí na televisão que está falando assim: aguente firme, você é empreendedor, aguente firme, né? E eu acho que isso tem muito a ver com os empreendedores do nosso país, do momento que a gente está vivendo, da quarentena, da gente ter que se reinventar e se inovar a todos os dias, né? A todos os momentos. Então, e colocar também na sua cabeça que você é capaz, porque às vezes a gente acha que a gente não é capaz, a gente vê tanta gente assim: caramba, mas fulano conseguiu porque ela tinha mãe, no meu caso, porque ela tem a mãe dela ajudava, o meu pai me ajudava, me carregava para tudo que é lado. Mas gente, isso claro, é um privilégio, sim, mas outras coisas eu não tive. Eu não, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre se reinventando, ver o lado positivo das coisas. E outra coisa também, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer
Eu falo isso porque eu acredito que tem outras pessoas também que são iguais a mim. Eu gosto muito de agradar o outro. Então, quando eu fazia conversava com algum cliente, apresentava algum cardápio, eu apresentava o melhor cardápio, que na minha cabeça era um cardápio assim, meu Deus, e se me apresentassem esse cardápio, eu ia adorar, eu me colocava no lugar do cliente. Mas a gente tem que entender que às vezes não. Que às vezes você vai apresentar aquele cardápio para aquele cliente e ele vai falar, nossa, mas eu não gosto de arroz, feijão, não gosto disso. Eu quero um macarrão. E você vai falar, mas nossa, isso aqui é tão bom. Não, mas eu não quero. Então, às vezes, aquilo me frustrava, porque eu achava que eu estava dando o meu melhor e não era o melhor para o cliente. Então, entender também esse cliente. Não foi um conselho, mas foram vários. Desculpa. Mas eu acho que a gente 5 perguntas e vários conselhos. Tudo bem, a gente muda o nome do quadro sem nenhum problema. Porque a gente não pode dar somente um, né? Assim, tem um chave. O chave é não desistir. Mas por trás desse tem vários outros. Então, tudo isso te desestimula, né? E faz com que você queira, às vezes, desistir. Mas não, pensa que cada um é diferente. Às vezes, você não vai agradar todo mundo. E foi assim que eu vi que eu não ia agradar todo mundo, que eu vi, falei, caraca, eu não vou agradar todo mundo, vou fazer o meu melhor para agradar. Mas se eu não agradar, eu fiz o meu melhor e tá tudo bem, porque a gente é diferente. Obrigada, Mariana. Pessoal, 5 perguntas, vários conselhos. Acabamos de mudar o canal, mas estamos brincando. Isso é a generosidade da Mariana, que quer o teu sucesso também. Então, comenta aqui qual desses conselhos você falou assim, caramba, eu precisava ouvir. Ou conta assim, durante a entrevista, nossa, esse aí foi um tapa para eu poder acordar. Conta aqui se você quer saber mais, fazer perguntas. Pergunta aqui no comentário, mas também você pode usar a hashtag #SolMeIlumina e dizer que coisa você quer aprender. De repente, caramba, ela falou de modelo de negócio, não sei o que é isso, eu quero aprender. Ela falou sobre gestão. Fala que a gente vai gravando mais vídeos e também te orientando para a nossa playlist. Então, quero agradecer imensamente, Mariana, e imensamente a você, porque se você ficou até o final no vídeo de mais de 40 minutos, é porque você realmente quer aprender. Você já é uma pessoa empreendedor ou empreendedora, mesmo que não tenha começado ainda, mas um empreendedor, uma empreendedora diferenciada. Então, fica aqui com a gente, no que nós pudermos ajudar. Essa é a minha missão, elevar ao máximo o potencial e o resultado das pessoas por meio do que a gente faz aqui. Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigada.